na retrasada, né, retrasada, estávamos falando sobre alguns candidatos, a gente falou sobre redemocratização, e aí a gente entra em uma nova república, que é um ano de eleição. E a aula de hoje a gente vai conhecer um pouco o governo de cada durante esse período considerado como nova república. E o primeiro que a gente vai falar aí é o José Sarney, que governou aí de 85 até 1990. Ele era do partido do PMDB. A sua desconfiança inicial, ele tinha uma ligação ali com a ditadura militar, o passado dele tinha uma ligação com a ditadura militar, mas mesmo assim, as pessoas ainda o elegeram, né? Votaram nele. E aí ele criou a emenda 85 para aumentar a credibilidade dele. O que era essa emenda 85? Era eleições presidenciais, seriam restabelecidas, voto para analfabetos, que na época as pessoas que não tinham estudo, que não tinham conhecimento, que não sabia ler, não podia votar. Liberdade partidária, incluindo o PCB e o PCdoB, que existe esses partidos até hoje. Liberdade sindical, que os sindicatos hoje em dia, eles atuam aí na área de defesa, né, dos trabalhadores. Então, a liberdade do sindicato, convocação da Assembleia Nacional Constituinte, peraí, deixa eu aceitar a Linéria aqui, da Assembleia Constituinte, formada por deputados eleitos para o Congresso em 1986. Então, quando José Sarney se candidatou e ganhou ali para aumentar sua credibilidade, ele iniciou esses projetos aí. Uma porque ele tinha um passado ligado à ditadura militar, outra porque justamente, né, estava aí um resquício ainda militar, as pessoas estavam meio desconfiadas, com medo do que poderia acontecer. Então, para aumentar aí a credibilidade dele no poder, ele criou a emenda 85. E aí essa emenda 85 trouxe para nós também a sucessão de planos econômicos. Ele criou vários planos econômicos para alavancar a economia brasileira. E alguns planos deu certo, outros não, né? E é o que a gente vai ver aí durante o seu governo. A sucessão de planos econômico, como o Plano Cruzado, que foi em fevereiro de 86, Dilson Funaro, que era o... Ai, gente, como é que fala? Hoje eu estou me dando branco. Vou lembrar, eu falo para vocês. Então, na época significava 1.000 cruzeiros, significava um cruzado, tá? Então, não é mais cruzeiro, dinheiro antigamente era cruzeiro. Aí, com o plano cruzado, ele deixa de ser cruzeiro e passa a ser cruzado. Então, 1.000 cruzeiros representava um cruzado. Congelamento de preços, né? Ali todos os estabelecimentos não poderiam aumentar o preço da mercadoria ou abaixar. Então, havia o congelamento. O congelamento de salários, né, do servidor público não poderia, até aumento salarial não poderia também abaixar, então estava congelado. Reajuste automático após a inflação de 20%, gatilho salarial, né, que foi aí uma coisa que quando encerrasse esse momento, descongelasse o salário, seria aumentado aí 20% em cima. Sucesso inicial, ampla adesão. E fiscais do Sarney, como vocês podem ver aqui, ó, tem essa logozinha aqui, fiscais do Sarney. Quem que eram esses fiscais do Sarney? Os fiscais do Sarney, eles vigiavam os preços das mercadorias. O supermercado que resolvesse aumentar o preço de uma determinada mercadoria, existiam os fiscais do Sarney, que era a própria população mesmo, que registrava denúncia e na qual aquele mercado era autuado. Então, esses fiscais ajudavam nisso, a manter o preço congelado ali. É uma ideia boa, né, para manter tudo do jeito que eu estava falando. Mas óbvio, né, gente, porque se você mantém o preço congelado de um produto, mas quando você compra do receptor, do seu vendedor, que você compra dele, o produto não vai ser aquilo mesmo. Por um exemplo, vamos usar o arroz, né? O arroz hoje em dia está em alta. A pessoa que compra o arroz, ele vai comprar do vendedor, daquela marca, em um determinado preço. E para obter lucro, ele vai ter que vender um pouco mais caro. É o que está acontecendo hoje. Só que aqui, na época do Sarney,
não podia aumentar os preços. Então, o empresário que comprasse a mercadoria com valor caro, ele sairia perdendo. E com isso, né, começou a oferta e a procura, porque começou a escoar mercadorias. As mercadorias começaram a sair das prateleiras e não voltar mais, porque eles não tinham mais dinheiro para estar comprando a mercadoria, né? Então, isso foi um problemão também. A explosão do consumo, procura maior que a oferta. Não sei se vocês vão lembrar, mas isso acontece até hoje. Quando falou que tudo ia fechar, ia ficar de quarentena, todo mundo não podia sair e tal, o que as pessoas fizeram? Não, nem todas, é claro, mas algumas. A primeira coisa que elas fizeram foi ir no supermercado e comprar um monte de coisas desesperadamente. E isso aconteceu, as pessoas iam no supermercado e compravam pelo preço, né? Comprava várias mercadorias pela procura da oferta maior ali e acabava deixando aquele estabelecimento sem mercadorias. Crise de abastecimento, que eu acabei de falar para vocês, redução de exportações, ou seja, o Brasil não está exportando para fora. Se o Brasil não exporta para fora, não está dando conta da sua mercadoria aqui dentro, não exporta para fora, imagina o que não aconteceu na economia aí nessa época. Foi literalmente um fiasco. Previsão de privatizações, ele queria começar a privatizar, monetária da dívida externa, suspensão de pagamento de juros, os bancos não poderiam cobrar juros em pagamentos atrasados. E em novembro de 86, acontecem eleições para deputados e governadores. O PMDB foi o grande vitorioso, tá? Então, aí nessa época, em 86, dentro do governo de José Sarney, houve a eleição para deputados e governadores, levando aí a maioria do partido do PMDB. Continuando com o plano cruzado, 22 governadores e 54% dos deputados, tá? Aqui está falando que dos eleitos, 22% dos governadores, 54% deles eram do PMDB. Plano cruzado 2. Aqui a gente tem o plano cruzado 1, tá? Aí não deu certo, vamos mudar a estratégia. Em 86, novembro de 86, Gilson Funaro era o representante. Eu não lembro o nome, não estou lembrando o nome direito, mas ele era como se fosse o tesoureiro econômico. Ai, gente, como é que é o nome que fala? Eu me esqueci completamente do nome aqui. Eu estou tentando lembrar, mas assim para lembrar eu falo para vocês. O Plano Cruzado 2, que continua no governo de José Sarney. Aí ele decide fazer o quê? Ele libera parcialmente do congelamento de preços. Então, agora, as pessoas, os mercadores, os vendedores, comerciantes, podem aumentar o preço, mas é parcialmente, não é completo. Aumento de 80% no valor dos automóveis, então o preço dos carros aí vai às alturas. Aumento de tarifas públicas como luz, correios e telefones. Aumento de impostos para cigarros e bebidas. E volta da inflação no ministro Funaro cai. Ministro da Economia, esse é o nome. E aí Funaro, né, apesar da ideia do presidente ser o José Sarney, mas como há o ministro da Economia, eles criam esses planos, eles elaboram junto com o presidente para um desenvolvimento melhor no qual eles acreditam. Só que Funaro veio dando tanto, como eu posso falar para vocês, tanta bola fora, que ele acaba sendo retirado do cargo, porque mesmo diante de tudo que ele fez aqui no Plano Cruzado 1 e no Plano Cruzado 2, a inflação volta com tudo e faz com que Funaro seja aí dispensado do seu serviço. E aí, em fevereiro de 87, vem a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, tá? Ulisses Guimarães, do PMDB, se torna presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia é como presidente da Câmara aqui, tá, gente? Só para deixar bem claro. E aí inicia o plano Bresser. Por que plano Bresser? Bresser Pereira, o criador do plano, né? Tem o nome dele, o plano. Agora ele vai fazer o quê? Vamos mudar as coisas diferentes. Vamos mudar isso aí para ver se a economia melhora.
E o que ele faz? Ele cria um novo congelamento de preços de salários durante 3 meses, nenhum salário poderia haver aí um aumento. Altas de impostos, ele aumenta os impostos, vai dar a loucura. Fim dos reajustes salarial automático, nenhum salário seria atualizado automaticamente, que nem todo ano o salário sobe, todo ano o salário aumenta né? Então, esse ano, nessa época não haveria esse reajuste. Retomada das relações com a FMI, fim da monetária, o fracasso, volta da inflação. Aí, mesmo diante disso tudo, volta a inflação de novo. Queda vertiginosa da popularidade. O que é queda vertiginosa? Uma hora Sarney está no topo, sendo bem comentado, sendo bem aplaudido, e no outro dia já não está mais. Por conta dessa instabilidade econômica que acontecia. De repente, tudo, agora vai melhorar. Não, de novo, volta para a inflação de novo. Então, essa instabilidade do governo dele na questão econômica afetava muito a sua carreira política. Em outubro de 88, o que acontece? Uma nova Constituição, a Constituição Cidadã. É aquela primeira Constituição criada, 1998, primeira Constituição Cidadã criada aí no nosso país. Ela dá direitos a várias coisas, né? E dentro desse mesmo ano temos o quê? Eleições diretas e secretas em todos os níveis. Presidente 5 anos para Sarney e 4 para os outros demais. Então, José Sarney iria permanecer ali durante 5 anos. Já os outros presidentes que fossem eleitos ao longo dos anos, seria apenas 4. Então, quer dizer que antigamente funcionava 5 anos para presidente, e hoje, atualmente, funciona apenas 4 com a mudança da lei do Sarney. Dentro da Constituição, está escrito que é o voto facultativo para os analfabetos e menores entre 16 a 18 anos. É aí que entra aquela primeira vez que acima de 16 anos você já pode votar. Mas a idade aí mínima obrigatória é a partir dos 18. Então, dos 16 aos 17 anos, vamos falar assim, você não é obrigado a votar, mas dos 18 em diante você é. Mas é bom, né, a pessoa estar inserida ali nos 16 anos, já começar a votar, já começar a tomar decisão. Eu acho muito importante isso, até entanto, quando eu fiz 16, a primeira coisa que eu queria fazer era meu título, porque eu queria votar. Porque nesse momento você vai decidir o rumo do seu país, então você tem que ter noção do seu país, da sua cidade, você tem que ter noção do que você vai fazer. Então, o voto aos 16 anos tem que ser um voto consciente. E a Constituição traz isso. Eleições para os cargos executivos em 2 anos, habeas corpus, fim da censura, direito de greve, ponto. Habeas corpus é a liberação, né, que a gente sabe aí, questões de quando a pessoa vai presa, fim da censura, agora as mídias podem publicar o que elas pensam sem ser censurada. Direito de greve, esse direito de greve, ele vale para órgãos públicos, tá, gente? Porque quando se trata de setor privado, não funciona mais assim. Férias com adicional de 1/3 do salário, ou seja, aquele 13º maravilhoso que a gente recebe no final do ano, foi criado aqui, assegurado na Constituição, tá? Lembrando que isso aí já foi também adquirido em 1930 por Getúlio Vargas, mas foi perdido durante a ditadura militar e adicionado de volta novamente na Constituição de 1988. Multa de 40% do valor do FGTS em casos de demissão sem justa causa, também é a mesma coisa da questão do 13º. Licença maternidade 120 dias e paternidade 4. A maioria dos homens não sabem, mas eles têm direito a 4 dias em casa com o seu filho recém-nascido, tá? Então, meninos, fiquem a dica aí. Futuramente, agora não, tá? Seguro-desemprego, que é quando a pessoa é demitida, ela tem ali, era, né, 3 meses de seguro-desemprego, até ela procurar um outro emprego. Era 3 ou era 6, não me engano, tá? Mas essa questão do seguro-desemprego aqui, ela modificou. Com a atualização das leis trabalhistas, esse seguro-desemprego agora aqui, ó, ele foi modificado. Racismo, tá? Que é crime inafiançável, ou seja, não adianta, você é preconceituoso.
você age de maneira preconceituosa com alguém, você vai preso. De fato, gente, é meio controverso essa questão dessa lei, porque algumas pessoas respondem em liberdade, então, né, nem todos cumprem essa fiança aí preso na cadeia, a maioria sai. Por questões até mesmo de provas, tá? Plano Verão. Aí a gente tem Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, e agora vamos de Plano Verão. O que é o Plano Verão? 1.000 cruzados, um cruzeiro novo. Pessoal, observe que mudou só o nome do dinheiro. Antes era cruzeiro, depois passou a ser cruzado. Agora é cruzado novo. Então, mais vai o nome. E se vocês lembrar, no cruzado 1, seria 1.000 cruzeiros, um cruzado, né? Aqui, 1.000 cruzados, um cruzado. Então, o que modifica? Praticamente o nome, porque a ideia do cruzado, de cruzeiros para cruzado do plano 1 e para o plano verão agora, modifica pouquíssima coisa. O novo congelamento, aí de novo se congela os preços, a abertura ao capital estrangeiro, que é a importação e exportação de produtos, sem efeitos, volta a inflação de novo, 1.782% ao ano em 89. A insatisfação popular é óbvia que aconteceu, porque quem é que quer pagar 1.782% de juros ao ano, gente? Ninguém, né? E aí, década de 80 foi a década perdida. Tantas tentativas para nada. A sucessão de Sarney. Quando Sarney, essa charge é um máximo. Quando Sarney decidiu, né, aí que não ia se eleger e tal de novo, haveria uma nova eleição. E tinha 22 candidatos à disposição para concorrer à presidência, né? E então, em 1989, ocorre a primeira eleição para presidente. Eu quero ver os meninos, eu quero resposta, pode escrever no chat ou ligar o microfone aí. Dentre desses políticos aqui, sentadinhos, bonitinhos, quem vocês reconhecem? Olha bem a imagem. Quem vocês reconhecem desses políticos aqui? Bora, gente, eu quero resposta. Não é possível que não está tão nítido assim. Não é possível. Augusto, Aleph, Linéria. Não estou acreditando que vocês não estão enxergando. Vamos? Eu posso responder também? Pode, fica à vontade. Sim, sim. Não, Getúlio não. Não. Sim, Getúlio já tinha falecido nessa época aqui. Mas aqui uma figura bem conhecida, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, né? Então é uma das figuras mais bem conhecidas. Ele estava aí tentando retomar a candidatura da presidência aí contra Fernando Collor. Pronto. Aqui, segundo turno, foi Collor, né, que, óbvio, houve as eleições contra o Fernando Collor e tal, e aí, mas mesmo assim, ele se reelegeu, e o segundo turno foi com ele. Quem foi com ele? O Lula, né? Então, no segundo turno foi entre Collor e Lula. O governo Fernando Collor de Mello, caçador dos Marajás. Discurso Collor, novo, moderno, passando político, pessoal e familiar ligado à ditadura militar.
Então, o passado dele político e pessoal era relacionado aos militares, à ditadura militar, mais uma vez, né? E aí, por que caçador de marajás? Ele dizia que os políticos tinham uma vida muito boa, que ele ia acabar com essa vida boa dos políticos e tal. Que ele ia entrar para fazer a diferença. Tem um detalhe, no meio dessa campanha de Fernando Collor, ele diz que, como Lula fazia parte do PT, né, comunismo e tal, e aí sempre volta essa tona, ele dizia que o Lula, se as pessoas votassem nesse candidato, ele iria sugar todos os dinheiros da conta poupança deles, né, da população, que ele ia levar o Brasil à falência, e as pessoas, com medo, acabou não votando, elegendo ele. E no final das contas, né, ele faz isso, ele rouba todo o dinheiro da população. E, gente, acredite se quiser, mas é real, vocês podem até pesquisar. Ele teve a coragem, porque eu vou falar coragem, porque conhecendo, a pessoa é falada na história, é estudada, e mesmo assim, ele sabe do seu replete, né, histórico, mesmo assim, ele teve um aumento de querer se candidatar a presidente do Brasil novamente. E, se eu não tiver errado, eu não sei o estado, mas ele se candidatou a prefeito, tá? Coitado da cidade. E aí, não falei isso. E aí, o Collor, nessa época aqui, ele cria o plano Collor. E quem fazia parte da sua economia aí era a Zélia Cardoso. Era ela que era a ministra da Economia agora. Então, ele continua com um plano, um cruzado novo, valeria um cruzeiro. Então, o que ele faz o favor? José Sarney tirou o cruzeiro, se tornando cruzado, e depois o cruzado novo. E aí o Fernando Collor volta para o cruzeiro. E o que ele faz? Ele confisca os investimentos da conta poupança, no máximo equivalente a 1.200 aí. Claro que isso aqui vai no valor da época, né, gente? Então, a população, na época, guardava dinheiro ali debaixo do colchão, né? Então, criaram-se as cadernetas de poupança. Então, as pessoas começaram a guardar dinheiro na caderneta de poupança. E ele foi lá e confiscou esse dinheiro. Professora, mas ele confiscou, não roubou. Pediu permissão para a população? Não pediu permissão. Então, ele roubou mesmo, gente, literalmente. A população não concedeu. Ah, Fernando Collor, vai lá, pega o meu dinheiro da conta poupança e ajuda aí o Brasil a se reerguer. Não foi isso que aconteceu. Ele pegou literalmente sem autorização. Então, é roubo, tá? Então, ele roubou aí da caderneta de poupança da população inteira todo o dinheiro. Pode perguntar para os avós de vocês aí, que eles vão saber dessa história. Se bombear, eles também devem ter sido aí roubados pelo Fernando Collor. O meu avô mesmo, nossa, você não pode nem falar no nome do Fernando Collor pro meu avô, que é Deus no céu e Fernando Collor em outro lugar. Porque na época, o único dinheirinho que o meu avô tinha guardado era esse. Não só meu avô, gente, mas todas as pessoas tinham dinheiro na caderneta da poupança. As pessoas começaram a passar fome por conta disso, por conta do que ele fez, porque tinha economia guardada lá para emergências. E aí ele foi lá e confiscou tudo. A inflação alta, né, de novo, e tudo muito caro, e as pessoas começaram a passar fome. Então foi uma época muito complicada para algumas pessoas. Facilidades para importações, privatizações de empresas estatais, redução de gastos públicos como salário, aposentadorias e projetos sociais. Então, aí o salário seria reduzido, a aposentadoria também reduzida e os projetos sociais também receberiam um valor reduzido. Início e incentivo do neoliberalismo no Brasil, que isso que vocês sabem, vocês com certeza estudaram sobre isso, mas se não, eu explico depois, pode falar. Objetivo, queda da inflação. Por meio da redução do consumo, tá? O objetivo dele era queda da inflação. Por meio do consumo. Resultado, redução do consumo, redução da produção, desemprego, falências. O que isso tudo leva? A uma crise econômica sem precedentes.
E aí, em 92, Pedro Collor, irmão do presidente, faz graves denúncias à revista Veja. A revista Veja ela é conhecida até hoje, tá? E ela ainda existe. Esquema PC, corrupção. PC Farias, ex-tesoureiro da campanha do Collor, é peça-chave no esquema de corrupção. Foi assassinado em junho de 1996. Pedro Collor conta tudo. O vídeo e a entrevista com os ataques do irmão do presidente. Então, aqui, ó, Pedro Collor está contando que PC Farias, que trabalhava na campanha do tesoureiro tudo, ele foi assassinado junto com a sua esposa, que vocês podem ver aqui na imagem abaixo. Ele foi assassinado, mas a sua esposa no ano de 96. Será por quê? Queima de arquivo? Fica aí. E aí a população começa a fazer a manifestação, né? Eles começam a se mobilizar contra Collor. Então eles criam campanhas, fazem passeatas, manifestações, caras pintadas, fora Collor, impeachment já, fora Collor. Então eles não satisfeitos fazem isso. E aí em setembro de 92, né? Congresso aprova o impeachment. A população pediu, a situação estava tensa, então o Congresso agora faz a solicitação do impeachment de Fernando Collor. Collor renuncia momentos antes, mas tem seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Quando você faz o impeachment de uma pessoa, ela fica meio que suja, digamos assim, para vocês entenderem melhor. Só que Collor, tentando ser espertinho, o que ele faz? Ele renuncia, mas não adianta, porque os seus direitos políticos depois vai ser cassado. Collor Games. Aí vocês podem ver, né? Ele de pequeno, vai saltitando, dá um pulo maior do que as pernas e se afoga. A resolução que derrubou Collor, o estouro da quadrilha que tomou o Planalto, o que muda no Brasil de Itamar Franco. Lembrando, antes de eu voltar aqui, lembrando que Fernando Collor disse que era o caçador de marajás. Ou seja, ele era contra a corrupção e foi corrupto. Veio o governo de Itamar Franco, porque o Fernando Collor sai e alguém tem que assumir antes da eleição. Então, Itamar Franco entra. Ele vai de 92 a 95. O que Itamar Franco faz? Discreto e com passado honesto, tá? Ele era bem discreto, um passadinho honesto. Continuidade da privatização, mínimo de 100, dificuldades econômicas, inflação média de 40% ao ano, e em 93 há um plebiscito, monarquia contra república, parlamentarismo contra presidencialismo. Ele ficou conhecido, gente, outro detalhe sobre Fernando Collor, voltando lá rapidão, a maioria das pessoas, das mulheres, viu? Votou nele porque ele era bonito, tá? Muitas mulheres, vocês fizeram uma pesquisa aí mesmo, vocês vão descobrir que as mulheres achavam ele muito bonito, então foi lá e elegeu ele. Oh, o prejuízo. Atitude folclórica, né? O retorno do Fusca, na época de Itamar Franco, ele faz questão de ressaltar aí o Fusca. De 94 a 96, tem o Carnaval de 94, assediada aí pelo pseudônimo modelo, a atriz Lília Ramos, né? Então, nessa época de Itamar Franco, estava ali vivendo no Brasil uma época de euforia cultural. Só que Fernando Henrique Cardoso, quantas horas? Ah, tá. O Itamar Franco sai e quem assume é o Fernando Henrique Cardoso. Ele entra aí como ministro da Fazenda e futuramente como presidente também, tá? E aí o Fernando Henrique Cardoso, o que ele faz? 1.000 cruzeiros, um cruzado real. De novo, a gente tem mudança no nome. Cruzeiros, cruzado, cruzado novo, cruzeiro e 1.000 cruzeiros agora de novo, um cruzado real. Então agora é o cruzeiro, na verdade, cruzeiro real. Criação da URV, aproximadamente de $1. Julho de 94, inicia o efetivo do Plano Real. O Plano Real é a nota real que a gente até hoje em dia tem, tá, gente? Deixa de ser aí, ó. Depois, com o passar do tempo, vocês vão vendo ao longo da presidência que eles vão trocando o nome do dinheiro,
até a valorização dele. Por que essa mudança? Para valorizar a moeda, tá? Então, R$ 1 naquela época significaria 2.750 cruzeiros reais, tá? E esse URV aqui, ele é baseado no dólar, no valor do dólar. Então, isso seria muito lucrativo para o Brasil. Aí, então, inicia R$ 1. Vocês, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lembram da notinha de R$ 1? Era ela. Então, ela significava 2.750 cruzeiros, tá? Redução de custos de produtos de impostos importados, modernização tecnológica, queda da inflação, a inflação cai, isso é ótimo. Estabilidade econômica, então agora a economia está estável, ampla popularidade. Então, aqui Fernando Collor fez sua cama, né? Ele ajudou aí no plano econômico, estabilizou a economia do Brasil, o dólar começou aí a ajudar o Brasil economicamente, e Fernando Henrique Cardoso faz aí a sua cama. E o que ele faz? Fernando Henrique Cardoso, ele entra nas eleições em 94 e ganha num primeiro turno, né? Agora a gente pode ver aqui, para finalizar essa aula, falta só 2 minutos para acabar, a gente pode ver aqui, ó, uma mudança de inflação. Começa com Dutra, né, lá embaixo, Vargas aqui vai oscilando, Juscelino Kubitschek, né, dá uma alteada, abaixada, Goulart, né, e aqui a gente entra aí na época da ditadura militar, né, e vai indo Sarney, Itamar Franco, Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso aqui embaixo. Então foi o único que conseguiu aí trazer uma queda econômica para o Brasil. Vamos parar por aqui então hoje, tá? E a gente continua na semana que vem.